Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para corrigir a prova de agente da Polícia Federal que foi aplicada agora pelo CESP. Fico muito feliz pelos nossos mais de 2.000 alunos aí do curso Contabilidade para PF.com. Vi que a galera foi bem já, que conseguiram mandar bem na prova. E praticamente tudo ali a gente viu no nosso curso, né? Eu fico até meio temerário porque eu fiz um curso bastante enxuto, assim, falando, olha, é isso que vai cair, né? Você tem que de certa forma matar no peito, porque seria muito mais fácil fazer um curso muito mais complexo, mas a gente se ateve ali ao edital, se ateve às questões do CESP no nível de dificuldade que a gente achava que ia cair e graças a Deus deu tudo certo. Então hoje eu vou dormir um pouco mais tranquilo. Mas sem mais delongas, eu vou postar os recursos aqui depois. Se você quiser acompanhar, inscreve-se aqui no nosso canal e quando eu postar o vídeo com os recursos, você vai saber para você poder fazer recurso, que eu acho que a gente vai ter recurso sim nessa prova, beleza? Então vamos lá. Primeira questão que diz que caixa e estoque são elementos patrimoniais cujas contas apresentam saldos de natureza credora. Esse item ele está errado, beleza? Errado porque caixa e estoque são elementos de natureza devedora. A próxima questão 98 aqui para mim, diz que em 31 de dezembro de 2020 a situação patrimonial líquida alcançou um montante de 230 mil. Esse item ele está correto. Existem duas contas aí que são contas patrimoniais, que é o capital social, não é mesmo? E também a reserva de lucros. Então, item correto, tá? Questão 99. As disponibilidades da empresa totalizaram 30 mil reais. Esse item aqui, ele tá errado. Errado por quê? Porque o que nós temos aí de disponibilidades nesse balanço? Nós temos a conta caixa, né? Então, eu estou com a prova aqui que um aluno nosso mandou. Nós temos aí em disponibilidades a conta caixa no valor de 20. Temos aí ainda depósitos em bancos no valor de 10 mil reais e aplicações financeiras de liquidez imediata no valor de 30 mil reais. Tá? Então as disponibilidades não são 30 mil reais. Esse item, portanto, ele está errado. Questão 100 aqui para mim diz que o saldo dos recursos aplicados no ativo da empresa totalizaram 350 mil. Desses total, 120 mil foram provenientes de capital de terceiros. Esse item também está errado. Errado por quê? Porque o total do ativo não é 350. Quando você faz aí o total do ativo, você encontra 340, né? E aí você encontra o passivo de 110, né? O que nós temos aqui de passivo nesse balanço? Nós temos aqui de passivo conta empréstimos a pagar, que é no valor de 30, não é? Nós temos empréstimos a pagar no valor de 30, nós temos fornecedores no valor de 20, salários a pagar no valor de 50, temos ainda impostos a recolher no valor de 10. Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar, portanto, um total de 110 provenientes de capital de terceiros. Item 100, portanto, está errado. Questão 101. Conclui-se que os imóveis de uso próprio foram avaliados pelo seu custo de aquisição, deduzido da conta depreciação acumulada. Esse item também está correto, né? Correto por quê? Porque você não tem outra conta aí de ativo imobilizado para que você possa depreciar. Então, os imóveis de uso próprio imobilizado, eles vão ser avaliados pelo valor de custo, né? Já que não falou nada aí de propriedade para investimento e tal. Então, acredito que esse item 101 ele também esteja correto, tá? Lembrando que isso aqui a gente pode avaliar posteriormente, tá? Vou dar mais uma olhada com mais calma. Isso aqui é tudo à primeira vista. Questão 102, tudo isso aqui foi dito. Algumas questões aqui, várias até na revisão de véspera, né? Que eu fiz aí para vocês na sexta-feira. Essa aqui também é uma das que eu falei na revisão que a gente fez sexta. O pagamento antecipado da dívida representa um fato contábil misto. Esse item ele está correto, tá? Esse item ele está correto. E a questão 103, o desconto obtido pela empresa XYZ deve ser reconhecido como despesa financeira. Então, a XYZ ela quitou antecipadamente e obteve um desconto, né? Os valores até então pendentes de pagamento. Então, como ela obteve um desconto por antecipar, ela vai ter uma receita financeira. Essa receita financeira ela vai ser reconhecida na data aí em que você
pagou e você debaixa no título, beleza? Portanto, esse item 103 parece-me um item correto, tá? Questão 104. A versão ampliada que eu tenho aqui do patrimônio pode ser expressa da seguinte forma. Ativo mais receitas mais ganhos, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte. Ativo é igual a passivo mais PL, sendo que ativo são os bens e direitos, né? E dentro do PL, você tem aqui, portanto, ativo é igual a passivo mais PL. Sendo que o PL ele é composto, né, pelo PL, contas de capital, que está escrito aqui, que seria, vamos supor, capital social, mas aí está chamando de contas de capital. E aqui, mais receitas, menos despesas, né? Então, aí nessa situação você já vê que esse item está errado, porque ele isolou receitas e ganhos para o outro lado, mas ele passou somando, né? Então, não tá certa a questão 104, gabarito, portanto, errado, tá? Questão 105, né? Essa daqui diz que os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras representam um fato modificativo cujo lançamento contábil deve ser efetuado a débito da própria conta representativa dessas aplicações financeiras. Então, essa conta aqui, eu acho que talvez isso aqui pode caber recurso nessa questão, tá? Por quê? Porque depende de como é essa aplicação financeira. Por exemplo, se é uma aplicação financeira que paga juros, então beleza, você vai receber isso no caixa, né? Então, é um fato modificativo? Mas tem que ser efetuado a débito da própria conta representativa dessas aplicações financeiras. Então, assim, ou o gabarito... Não, eu coloquei que o gabarito deve ser correto, mas eu acho que o gabarito, pensando melhor, ele deve ser errado, tá? Ou ele vai ser... Então, assim, depende, é uma questão que cabe recurso, não dá para falar. Porque deve. Se, né, for um rendimento que for pago no ato, o dinheiro não vai entrar na própria aplicação financeira, ele vai para a conta caixa ou banco. Então, assim, essa 105 a gente vai ter que olhar o que a banca vai dar, mas pode caber recurso se o gabarito for correto. Se o gabarito for errado, eu acho mais difícil, tá bom? Então, assim, vamos esperar um pouco essa 105, mas eu acho que cabe recurso, o gabarito deve ser errado, tá? Essa dos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras. 106. O saldo das contas fornecedores, é o que eu tenho aqui, e da conta impostos a recolher, são por natureza devedores. Isso aí está errado, tá? Errado também. São credores. Questão 107. A terceira fórmula, essa questão também está errada. Por quê? Porque esse lançamento que ela apresentou não é de terceira fórmula, né? A terceira fórmula de lançamento, fórmula complexa, requer a utilização de uma conta devedora e duas ou mais contas credoras. Não, isso aí é a segunda fórmula, que é o 12 lá do macete que eu ensino para vocês ao longo do nosso curso. 108. As contas de compensação destinam-se ao controle e registro contábil de fatos que podem vir a provocar alterações no patrimônio da entidade no futuro. Isso aqui está correto, como por exemplo, quando você tem cheques ali que vai compensar, você faz o controle de cheques através de contas de compensação. Então isso aqui está correto. Questão 109. No livro Razão devem ser apresentados o saldo das contas representativas dos elementos patrimoniais de uma entidade. É aquela, né? Pode ser aquele item que para o CESP incompleto não é incorreto. Então, deve ser apresentado o saldo? Deve, né? Então, você tem o saldo, sim, né, das contas dos elementos patrimoniais, beleza? Então, esse item 109, possivelmente, ele vai ser correto. Aí, a questão 110, cobrou a NBCT-SP estrutura conceitual, quem diria, né? A questão 110, que fala do custo de liberação, ela está errada, porque o custo de liberação é algo relacionado aos passivos lá na contabilidade pública. A questão 111, eu acredito que esteja correta. Por quê? Porque para que você reconheça um ativo, né, um dos requisitos é que ele gere, né, que seja um recurso econômico. E o que é isso? Ele tem que ter um potencial para você prestar serviço, ou então, né, tem que gerar um benefício econômico ali de outra forma. 111, portanto, item correto. Questão 112, né, que fala da consistência. Consistência a gente viu também ao longo do nosso curso, que parece aí, né, que diz respeito à comparabilidade, que fala que você tem que utilizar os mesmos princípios e políticas para as demonstrações contábeis, tá? Então vale
vale para o período dentro de uma mesma empresa ou, né, não é para mesmo período envolvendo empresas distintas. Item, portanto, correto, tá? Isso aqui tá na NBCT-SP aqui, deixa eu só achar aqui para vocês, tá? NBCT-SP, estrutura conceitual, tá aqui e fala aqui justamente nesse ponto. Deixa eu só confirmar aqui, né? Só confirmar o teor aqui da questão por inteiro, tá? Então, consistência, vamos lá. Olha, é muito mais fácil fazendo comparabilidade difere da consistência. A consistência se refere à utilização dos mesmos princípios ou políticas contábeis e da mesma base de elaboração, seja de período a período dentro da entidade ou de um único período entre duas ou mais entidades, tá? Deixa eu ver aqui, seja de período a período dentro da entidade. Beleza. Bem como de único período, tal. Beleza, então esse item também ele está correto, tá? Então 112 que fala da consistência está correto. 113, o procedimento contábil indicado para avaliar tais recebíveis pelo valor líquido de realização. Aqui trata da perda estimada para crédito de liquidação duvidosa, beleza? Então quando você tem uma perda, você não vai receber. Vejam que a questão fala o seguinte. Aqui a questão fala que determinada empresa tinha os recebíveis de vendas a prazo, né? E esse recebimento não é líquido e certo. Diante dessa situação, então, se você não vai receber aquilo, você vai ter que diminuir o valor do seu ativo para o montante que você acha que você vai receber. Então, você vai diminuir para o valor líquido de realização, efetuando os ajustes contábeis necessários para que o valor do patrimônio da empresa passe a refletir as perdas estimadas relacionadas aos recebíveis cuja liquidação tem caráter duvidoso. Então, isso aqui está correto. Você vai reduzir o valor, né, da conta clientes pela perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. A conta 114, então vamos lá, só marcando aqui, a conta 114, que fala que as perdas estimadas relacionadas a recebíveis de liquidação duvidosa devem ser reconhecidas como despesa? Sim. Em contrapartida, a própria conta do ativo, aqui está errado, porque você tem uma conta separada, que é a conta perda estimada para crédito de liquidação duvidosa, beleza? Questão 115. Deduções sobre venda são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta de vendas, tá? Então aqui essa questão eu achei um pouco complicada também de assinalar. Por quê? Se eu estivesse fazendo a prova, talvez eu não sei se eu arriscaria ou se eu deixaria em branco. Porque, de fato, as deduções da receita bruta, vendas, descontos incondicionais, etc., são deduções ali que são, né, parte da receita bruta de vendas. Mas você pode ter alguma despesa operacional que também pode incidir sobre a receita bruta de venda. Só que nem por isso ela vai ser ali uma dedução da receita, uma dedução da receita bruta. Então, por exemplo, você firmou um contrato com determinada empresa e ela vai te cobrar tanto do percentual da receita bruta de vendas. Isso pode ser uma despesa operacional, tá? Então, assim, são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta de venda? Sei, eu fiquei temerário com essa questão, tá? Então, vamos esperar o gabarito da banca, mas eu acredito que pode estar errado, né? Então, assim, essa é uma também que eu acho que a gente tem que assinalar para olhar um possível recurso, dependendo do gabarito da banca, tá? Dependendo aí do gabarito da banca. Questão 116. Nas empresas do setor industrial, o custo das vendas recebe o nome de CPV. Correto? Isso aqui foi falado também na revisão que a gente fez na sexta-feira. Adiantamento ao empregado é uma despesa administrativa? Errado. Adiantamento ao empregado é uma conta do ativo, tá? 118. A dívida que uma entidade mantém com o intuito de negociação no mercado deve ser classificada no passivo circulante? Correto. Isso está lá no CPC 26. Questão 119. O valor residual de um ativo não deve ser considerado para fins de cálculo do seu valor depreciável. Errado também, né? Foi falado aí também na nossa revisão que o valor residual de um ativo ele é utilizado assim. Você pega o valor de aquisição, tira o valor residual
né? E aí sim você vai encontrar o valor depreciável. Questão 120. Um ativo intangível com vida útil definida está sujeito à amortização do seu valor, que terá início no momento em que ele estiver disponível para uso. Isso aqui está correto, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o gabarito que a gente tem à primeira vista, né? Vou dar uma olhada com mais calma. Mas assim, se eu tivesse... Eu fiz isso aqui rápido, né? Tem algumas possibilidades. Essa dos rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, vou deixar assinalado aqui também, né? Porque a gente vai olhar com mais calma, vamos esperar o gabarito da banca e vamos fazer o recurso aí, né? Do que for... Deixa eu só achar aqui o saldo decorrente de aplicações financeiras. Peraí, cadê você? Eu vou achar aqui, beleza? Então, vamos esperar o gabarito da banca e a gente vai ver o que nós temos aí e vamos fazer os recursos possíveis, tá? Comenta aqui embaixo como você foi, se você tem alguma dúvida, se você acha que alguma questão eu não corrigi da forma correta. É isso aí, um abraço e até mais.